O poeta de hoje é Manuel Bandeira, é análise literária para a UniOeste. Manuel Bandeira é um poeta do modernismo. Vamos estudar um pouco sobre o modernismo, sobre o Manuel Bandeira. Vamos lá, gente. Então, assim, entre todas as contribuições que o Manuel Bandeira deixou, enfim, na literatura, nós destacamos duas. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre como foi esse cenário do Manuel Bandeira. Olha só, é quase de conhecimento e deveria ser para os alunos e estudantes que o modernismo começou com a Semana da Arte Moderna, em 1922. Com essa Semana da Arte Moderna aconteceu em São Paulo, então os artistas estavam mais ou menos todos por ali que participaram do movimento. O Manuel Bandeira estava no Rio de Janeiro. Ele participava, tudo, ele gostava dessas ideias, ele escreveu um poema para ser lido, o poema Os Sapos, para ser lido por Oswald de Andrade, mas ele não quis ir, porque ele não quis interferir no movimento, porque ele sabia que aquele movimento tinha todo um ideal que era praticamente paulista, que era para afrontar aquela sociedade lá de São Paulo. Então ele não quis interferir nesse movimento, mas ele participava, gostava das ideias. E ele sempre conviveu com atores, a vida dele era em torno disso. Ele era primo do Gilberto Freire, então ele tinha um grande crítico literário dentro da sua família. E aí ele participou do modernismo e veio vindo desde a Semana da Arte Moderna escrevendo os seus poemas. Então ele participa da primeira geração, mas ele transcende também, vai indo além. Então a primeira geração do modernismo, que surge com a Semana da Arte Moderna, muito ligada à arte plástica, caminha muito junto. A arte plástica, no Brasil, ela tem uma característica muito diferente de ser crítica ao movimento e de ser basicamente contrária a tudo que se fazia antes. Já para a Europa, o modernismo tinha essas questões das vanguardas, então cada vanguarda estabelecia uma forma de escrever. No Brasil não, surgiu aí a Semana da Arte Moderna e as gerações que nós vamos estudando aqui aos poucos, a primeira geração, a segunda e a terceira, né? Aí, Manuel Bandeira participou de basicamente todas elas, veio crescendo junto, né? A última então, que é a geração de 45, que acontece aí no movimento pós-guerra. E aí nós já vamos ter depois o contemporâneo. Mas, enfim, para localizar um pouco socialmente isso em relação à história, para que vocês consigam entender qual foi essa linha e como que o Manuel Bandeira trabalhou e pôde contribuir com o modernismo. Ele começou junto com Oswald de Andrade, que é um dos fundadores, e o Mário de Andrade. Então eles começaram juntos, mas ele não quis participar da cena como principal, porque ele era mais bastidores mesmo, morava no Rio de Janeiro, não quis interferir na Semana da Arte Moderna, que foi um choque social. Então as contribuições se destacam duas. O seu papel decisivo em solidificar a poesia modernista, ele orientou como se escrevia isso. Como assim? O que é uma poesia modernista? É uma poesia, sim, que tem o verso livre, tá, gente? Ó, o verso livre, uma língua coloquial, que era o que ele queria fazer. Ele queria usar as palavras do cotidiano, coloquialismo, nada de formalidade no uso da língua, irreverência e liberdade criadora. Então, isso é a característica principal dos poemas modernistas. Estar livre dessas amarras de se escrever totalmente dentro da gramática, etc. Ele queria uma língua mais coloquial e falar, e também, além disso, o alargamento da lírica nacional. Abriu um leque no Brasil inteiro, falando também das coisas que parecem muito banais, muito do cotidiano. Então ele consegue pegar um fato do cotidiano e transformar isso em um sistema universal, com a linguagem simples. Essa era a ideia do Manuel Bandeira e que se destacou e que solidificou a poesia brasileira. E a partir disso, muitos outros poetas começaram a se atentar ao movimento do que é cotidiano, não só os poetas, como também a prosa, tá? Vamos lá, então, vamos prosseguindo falando sobre o Manuel Bandeira. Vamos ao primeiro poema aqui do Manuel Bandeira, que é Cartas do Meu Avô. É bem legal esse poema, que ele vai falar das cartas, porque ele tem uma relação muito grande em relação às cartas. Ele e o Mário de Andrade eram muito amigos. Mário de Andrade é um dos fundadores, né, do modernismo. E eles sempre se relacionavam, se escreviam através de cartas. Então eles iam falando sobre o modernismo, como eles iam organizar aquela Semana da Arte Moderna e tal, sempre por cartas. Então as cartas viveram muito tempo na vida dele. Pouco eles se viam pessoalmente, mas cartas eles escreviam muitas. Existem essas cartas, foi publicado como livro, a troca de cartas entre o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade.
eles também eram parentes. Então era uma amizade muito grande, e as cartas, enfim, que ele coloca aqui, as cartas do meu avô, colocam um eu lírico muito emocionado. Uma curiosidade muito grande sobre o Manuel Bandeira, que vai influenciar no entendimento desse poema, é que ele descobriu-se tuberculoso ainda jovem. Mas ele sempre achava que ele ia morrer, então ele não viveu, ele se isolou, ele foi viver distante do que é urbano, esperando a morte, mas escrevendo, produzindo muito. E nesse esperar a morte, ele não se envolveu muito com as pessoas, ele não chegou a ter uma vida dele, pessoal, construir família, essas coisas todas. E aí, nisso, ele, mesmo assim, mesmo sendo tuberculoso, etc., ele viveu até os 80 e poucos anos. Ele não morreu jovem como ele achou que ele morreria. E aí ele vai revendo nas últimas poesias, e ele revendo essa vida que ele deveria ter tido e não viveu. E isso causou uma grande melancolia, porque ele ficou esperando a morte e a morte não aconteceu. Ele deveria ter vivido, enfim. Ele ficou com medo e ficou recluso e não viveu a sua vida. Então vamos lá nas cartas de meu avô. A tarde cai por demais, erma, úmida e saliente. A chuva em gotas glaciais chora monotonamente. Enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Enternecido sorrio de fervor desses carinhos, é que os conheci velhinhos quando o fogo já era frio. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. Temendo a cada momento ofendê-la ou desgostá-la, quer ler em seu pensamento e balbucia, não fala. A mão pálida tremia, contando o seu grande bem, mas como o dele, batia dela o coração também. A paixão medrosa dantes cresceu, dominou o todo, e as confissões hesitantes mudaram logo de modo. Depois o espinho do ciúme, a dor, a visão da morte, mais calmado o vento, o ilume brilhou mais puro e mais forte. Eu bendigo envergonhado esse amor, avô do meu, fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. O meu semblante está enxuto, mas a alma em gotas mansas chora abismada no luto das minhas desesperanças. E a noite vem por demais, erma, úmida, saliente. A chuva em pingos glaciais cai melancolicamente. E enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Aí foi publicado no livro A Cinza das Horas, em 1917. Esse foi o primeiro livro do Manuel Bandeira, A Cinza das Horas. Publicou-se ainda antes, né, da Semana da Arte Moderna, mas já era modernista, já falava dessas questões do cotidiano e do coloquialismo, porque esse movimento, até estourar, já vinha acontecendo nos bastidores. Manuel Bandeira, então, nesse lindo poema das cartas do meu avô, expressa toda a melancolia e, ao mesmo tempo, a irreverência de ver esse casal de velhos, que ele só conheceu velhos, os avós dele, como eles eram na mocidade, como era esse amor, e ele foi vendo toda a trajetória desse amor, que culminou, enfim, no casamento, enfim, até eles envelhecerem. Ele fala como era antes do noivado, até que eles começam a se conhecer, e que o vô tinha medo de falar alguma coisa para não ofender a avó, como era esse relacionamento deles, e que aí foi aumentando o amor, e que aí surgiu também o ciúme, aparecia isso, tudo isso era a história do amor desse casal que eram os avós, que ele não conheceu essa história de amor, porque quando ele percebeu os avós, já eram velhos, né? A criança vai crescendo, e quando ela fica adulta, os avós já são bem velhinhos, e já não existe mais esse fervor amoroso, da paixão, antes do casamento. E aí ele diz que ele agradece, eu bendigo envergonhado, ele agradece por poder ler essa história bonita de amor, mas que ele jamais viveu. Que é do avô, que é de um cuidado dele, que faz parte da história dele, mas que ele não viveu. Ele nem consegue chorar, né, fisicamente, só na alma. É muito bonito o poema. Vai enaltecer, então, essa simplicidade do cotidiano, a simplicidade presente em cartas. E esse movimento, então, da leitura das cartas. E dá a entender que é uma leitura que se repetiu, que não é uma leitura que foi a primeira vez que ele leu, que ele está lendo as cartas por longo tempo. Aí coloquei aqui as análises para a gente pensar um pouquinho em como isso aconteceu dentro do poema e como a UniOeste pode cobrar de vocês esse poema do Manuel Bandeira. Tem como tema central, então, esse amor vivido pelos avós
do Manuel Bandeira, ou do eu lírico, né? Enfim. O amor vivido pelos avós é um tema, mas além disso, outro tema é a própria leitura. Então ele mostra como ocorre essa leitura, em que momento que ela ocorre. Ela ocorre silenciosa, sozinha. Isso é bem interessante, porque a leitura é algo individual. A leitura é um movimento de solidão. É impossível promover uma leitura profunda em coletivo. A leitura é introspecção, é para dentro, ele quer reconhecer esse casal que hoje já não tem esse amor, esse fogo que tinha nas cartas. Então ele vai fazer essa reflexão do sozinho, do solitário, da leitura. A leitura envolve o conhecimento do casal. Se ele não tivesse essas cartas, jamais ele ia poder fazer essa leitura. A leitura que permite o eu lírico, então, conhecer o amor antes da sua existência. Então, se o avô não tivesse escrito essas cartas, ou se as cartas não tivessem chegado até ele, não ia ocorrer esse poema tão bonito. Então, um tema central é também a leitura. Então, é recorrente isso no Manuel Bandeira, falar sobre a leitura, sobre a arte de ler, sobre a solidão da leitura. Principalmente, vamos lembrar lá, por isso que eu falei que era importante saber que ele era doente e tal, e que ele achou que ele ia morrer logo e acabou vivendo até os 80, né? Então, vamos relembrar disso, ele sempre era uma pessoa solitária, então a leitura era uma grande companhia. E a companhia dos avós na carta fazia com que ele sorrisse, porque ele achava isso muito divertido, poder saber como eles eram antes de ele conhecê-los, antes de chegar até ele, essa vida do casal, como aconteceu, como ocorreu. E ele pôde fazer isso através da leitura. Então, é uma forma de incentivar a leitura também. Você pode conhecer outras pessoas, outros mundos, outros personagens através da leitura. Ele faz esse incentivo à leitura. Bem interessante, bem legal. Então, o tema central, o amor dos avós, né, o amor passado e a própria leitura. Prosseguindo, então, a respeito disso. É um conceito, como que a gente vai compreender esse conceito de monotonia no texto? Ele fala lá no começo da chuva, que a chuva é monótona, né, que ela está presente muito nessa repetição do acústico da chuva. Ele repete isso ao longo do poema. Isso mostra aquela coisa monótona, remetiva, aquela chuva fina caindo, e ele lendo, uma coisa bem silenciosa, quase adormecida. Então isso é para mostrar muito a monotonia. Sempre com o mesmo número de versos, sempre com as duas estrofes, ele vai mostrando essa passagem do tempo. Eu estou lendo e a chuva caindo, então ele mostra assim, lá fora é chuva, né? É imensidão, aqui dentro sou eu, sozinho, dentro de mim mesmo, pensando na minha vida enquanto leio a vida do meu avô. Então tem essa coisa do dentro e fora, muito legal, bem presente na obra. Então vamos falar sobre isso. Então tem o fenômeno físico e o fenômeno metafísico, que é uma característica do modernismo, falar do físico e do metafísico. Enquanto o simbolismo falava só do metafísico, o modernismo veio juntar isso, veio mostrar que a vida não é só subjetividade, mas também não é só objetividade. Por isso que o movimento modernista tem um grande sucesso, ainda tem, principalmente na prosa, para todos os leitores, de forma universal, porque ele consegue conciliar tanto o objetivo quanto o subjetivo. Então ele vai falar desse fenômeno físico, que é a chuva, que é as gotas glaciais da chuva, que a chuva chora monotonamente. Então isso, você pode perceber, isso é físico. Você vê a chuva gelada, enfim, que é monótona, que é aquela chuva fraca, né? Não a chuva emocionante, a tempestade, é uma chuva fraca, lenta, que vai chover o dia todo. Essa é a ideia. E o fenômeno metafísico é a questão que ele vai falar que ele não está chorando fisicamente. Ele coloca, o meu semblante está enxuto. Fisicamente, o rosto dele não tem lágrima nenhuma, enxuto, seco, sem lágrimas, certo? Então ele está lendo aquilo emocionado, mas o semblante dele está enxuto. Quem chora é a alma dele, ó, mas a alma em gotas mansas chora. Ele diz que a alma dele está chorando muito, em gotas mansas, aquele choro constante, porque ela está em luto das desesperanças. Então ele vê que a alma dele, quando ele se depara com esse casal, com esse amor que os avós dele foram capazes de viver e que ele não viveu, a alma dele está chorando, abismada com as desesperanças todas que ele pôde viver. Enfim, não viveu esse amor, não escreveu cartas, não deixou um legado desses em relação a uma vida que ele deveria ter tido. Então isso é metafísico, ele vai falar da alma, vai transcender, mas vai falar do físico também, como ocorre. Então sempre com esse retorno do externo para o interno.
E quando ele falar do interno, vai ser subjetivo. E quando ele falar do externo, vai ser bem objetivo. Mas sempre unindo isso. Fica quase rural essa ideia. E o Manuel da Bandeira fala isso, que ele vem, né? Que ele vem de uma família que morava no rural, no meio rural, perto de rio, de água. Então, que sempre fazia uma comparação com o rio da vida. Então, chuva, água, o ciclo, né, da chuva, da vida. Ele sempre vai colocar isso como forma de entender a própria vida. Vamos lá. Além disso, então, o conteúdo do texto que a gente viu, as temáticas do amor e da leitura, ele nunca fica submetido à forma, tá? Como era lá no parnasianismo, arte pela arte. Mas sim, olha só, eu até vou sublinhar aqui para que vocês vejam. Mas sim, a forma é usada para construir sentido. Então, esse jeito que ele escreveu, repetindo, que está chovendo, e o começo, a primeira estrofe do texto lá, falando que ele está lendo as cartas que o avô escrevia para a avó, e no final ele fecha igual, para mostrar que é um ciclo, né? Que ele leu as cartas e que ele vai ler sempre. Que quando chove, quando ele está melancólico, ele senta, pega aquelas cartas e ele lê, e aquilo ele acha graça, ele acha gostoso. Cada vez que ele revisita aquelas cartas, ele vê uma coisa nova, uma coisa diferente. Então é um ciclo. Por isso que é utilizado para construir o sentido, repetir as duas estrofes no começo e no final. Esse formato, essa forma de escrever traz um sentido diferente ao texto. Então a forma, ela é usada para construir sentido. Isso é bem importante, é um aspecto muito importante. Guardem isso para a prova.